Pode ser agora no apartamento, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, vamos meditar aqui no versículo, Lucas capítulo 24. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, muitos irmãos ficaram no trânsito, muitos irmãos estão com as crianças do dói, mas nós estamos aqui no Lucas capítulo 24, a partir do versículo 16, amém? Vamos meditar, estou feliz, amém? Estamos aqui servindo ao Senhor com alegria. Esse capítulo 24, quem encontrou, eu espero. 24 e 16, né? É. Pode ler o 16. Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que o não conhecesse. O irmão Adriano, 17. E ele disse: Quem palavras são essas que caminham da Caminhando trocais Isso. entre vós. Me perdoe entre vós, Tem nada. porque estáis tristes. O que está escrito? Irmão, leu o 19. É. 18. Sim, você. É bom que aprende, tem problema não, espera. É bom que todo mundo. É. Nome era Cleópatra. Cleópatra, disse-lhe: Estou só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nele tem sucedido neste dia. Amém. 9, 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Irmão Tony. 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Em janeiro 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém. Irmãos, eu estava lendo aqui esse texto, se vocês forem casar, pensar, quando Jesus ele disse para os discípulos, né, ó, vocês ficam lá em Jerusalém, porque Jesus sabia que se o homem não guardasse a palavra dele no seu coração, automaticamente o inimigo da nossa alma ia tirar essa palavra. E quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, esses dois discípulos, um se chama Cleópatra e o outro podia ser a esposa, mas a Bíblia não fala o nome dele. E quando Jesus morreu, a Bíblia diz que eles foram para Emaús, 60 estádios, dá aproximadamente 11 quilômetros e 600 metros. Eles saíram de Jerusalém, certo? E foram para Emaús. Emaús é um lugar incerto, certo? É um lugar fora do centro, é um lugar que as pessoas saem, quando saem da presença de Deus, e eles ficam ali perplexos, quer dizer, um lugar afastado. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós nos afastamos de Jesus, é ruim demais para as nossas vidas. Nós ficamos incertos, nós ficamos sem convicções, nós ficamos perambulando, nós começamos a querer voltar às outras práticas. Pode olhar que eles chegaram aqui, não sei se foi um dos meninos, disse, mas já até essa hora e nada aconteceu, foi você mesmo que leu? Aí eu disse assim, puxa vida, Jesus disse que ainda está no terceiro dia, não tinha terminado ainda no terceiro dia, amém? Mas ele estava precipitado. O erro da gente, irmãos, quando nós estamos na igreja, é precipitação. A gente aceita para a igreja, quer alguma coisa, e quando não acontecer, a gente se desespera, a gente sai, mas Deus, eu estou esperando há tanto tempo. Abraão tinha 75 anos, quando Deus fez uma promessa para ele. Só veio se cumprir quando ele tinha 100. Quer dizer, 75 para 100 anos, dá quantos? 25 anos. O que é que acontece? O que Deus, irmãos, quer que nós ficamos é na posição que Ele nos chamou. Eu, quando aceitei Jesus, me deram 3 meses. Falaram, ele não vai ficar. E Jesus não voltando,
eu já vou passando já dos 36 anos. Mas o que é que acontece? É que muitas das vezes o inimigo, ele põe pressa em nós, ele põe ansiedade em nós, mas ele é paciente, ele espera a gente, dá um vacilo. E quando esses dois, né, pode olhar que quando eles se aproximam, assim, eles estavam com os seus olhos fechados, foi você que leu, né? Por quê? O próprio Jesus aproximou-se dele, mas eles não reconheceram que é Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos embaraçados, quando nós estamos inquietos, quando nós estamos querendo tomar decisões com as nossas próprias vontades, a gente não ouve e não aceita aquilo que Deus tem falado conosco. Eu estava meditando no testemunho do Adriano, né? Quando os camaradas foram lá tirar a vida dele, né? Ele estava sentado na distância daqui aí. Não, aqui, ó, mais ou menos essa cadeira. Como que foi? Diz aí. Eu passei, eu estava aqui, passando essa cadeira na outra. O cara parou de um lado e deram ataque comigo. Denativo. E Deus nos permitiu. Eles carregaram os 16, né? Carregaram 380 em cima de mim, eu não permiti com nada. E o que é isso? É porque Deus tem um plano, amém? Por quê? Porque você poderia não estar aí hoje. Era certo de não estar. Não está. E Deus, ele guardou e preservou você. Por quê? Por causa do plano que ele tem. E às vezes por uma coisa ou outra a gente quer sair do plano de Deus. Por causa de uma situação ou outra a gente fala, não Deus, mas eu estou esperando há muito tempo. E esses discípulos, irmãos, quando eles perderam a visão, eles começaram a enxergar só os problemas. Quando nós, Tony, nós não estamos dentro da vontade de Deus, a gente só encontra problema, nós só vê dificuldade, nós só achamos que não vai dar certo, nós falamos não vou conseguir. Mas para Deus, irmãos, quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza para cuidar de nós, amém? Deus não era para estar aqui, você não era, minha esposa também foi assaltada. Uma vez ela levou dinheiro para comprar um carro, ainda fez coisa ruim com ela, e ela está aí. Mas por quê? Porque Deus tinha um plano. Não é agora, irmãos, nessa adversidade que o mundo está vivendo, que a gente vai esquecer, amém? Que o Senhor está cuidando de nós, né? Eu estava vendo atentamente o que o Luciano estava falando, né? E as pessoas, irmãos, elas estão se iludindo com o mundo mal. Elas estão pensando que o mundo tem o que dar para ela, mas o diabo ele é covarde, ele dá com uma mão e toma com a outra, né? Vocês conhecem quantas pessoas aí que o inimigo enganou na caminhada, né? E pessoas que eram jovens. Eu lembro quando aquela John Lennon, né? Ele disse assim que ele ia ser mais conhecido do que Cristo. Cadê ele? Né? E outros, aquele homem lá do navio Titanic, ele disse que nem Deus afunda. Aí Deus falou, tá bom, então você não afunda, vamos ver, deixa você ir lá para um lugar mais longe. Não vou afundar aqui perto não, que vai salvar todo mundo. Aí pegou o Oceano Pacífico, onde a água estava gelada, e tinha um pastor lá pregando, né? E pregou, tem até esse livro que o pastor pregou no dia lá, né? Mas o que é que acontece? Mas nós não devemos, irmão. O conselho de Deus aqui hoje para nós é não sair da posição que Deus nos colocou. Amém? Porque quando nós saímos da posição que Deus nos colocou, a gente perde a visão. Segunda coisa, o versículo 16, né? Lê aí para mim, quem está com a Bíblia aberta. É o 17. E ele lhe disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Veja bem, quando a gente fica triste, Fernandinho, aí vem uma coisa chamada desânimo, sabe? Que a gente fala, meu Deus, eu nem vou acordar, eu não vou sair daqui hoje. Entendeu? Quando você começa a sair do plano, daquilo que Deus colocou, aí vem a tristeza, e com a tristeza vem o desânimo. O que é que o desânimo faz, pastor? O desânimo, ele faz roubar a alegria. A gente quer se alegrar e não consegue, porque o desânimo fica oprimindo a gente. Mas nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer que Ele é o dono da alegria, amém, amado? E uma coisa que me chama a atenção é que o desânimo também, ele elimina as boas motivações. A gente não fica mais querendo tomar decisão, a gente não fica querendo mais agir. O desânimo também, ele faz desaparecer o sorriso. A gente quer fazer força para sorrir e não consegue, porque o desânimo toma conta do coração, amém? O desânimo também, ele debilita a alma, né? Deixa a alma enferma. O desânimo, ele afeta negativamente a saúde física. O semblante da gente fica feio, né? Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer que nós devemos alegrar no Senhor, amém? E a alegria do Senhor é o quê? É
é a nossa força. Porque nós não temos força de nós mesmos, irmão. Nós temos força para fazer as coisas erradas. Nós temos força para praticar coisa errada. Mas quando nós vamos para a presença do Senhor, o Espírito Santo, irmão, ele alegra nosso coração. E nessa noite Deus está falando comigo e está falando com você. Meu filho e minha filha, não se desanime, porque eu estou com você no meio dessa luta. Amém? Aí o que acontece? Outra coisa também que ele pediu para que ele não fizesse, né? Ele falou que assim, o 21, amor, lê aí por gentileza. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobretudo, é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos. Quando você perde a esperança, abre a Bíblia minha aí, irmão Luciano, São Mateus capítulo 11, 29. O Naldo vê Salmo 34, 14. O nosso querido irmão Adriano, abre a Bíblia aí no Salmo 85, versículo 10, para vocês dois lerem juntos. Salmo 85, versículo 10. A minha mulher, já viu qual é? Luciano, não. Antônio. Mateus 11, 29. Você, Tony, Lucas, não, são Marcos, né? 9,50. E a Regianeide, Filipenses 4 e 4. Amém? Vamos começando? Olha, essas palavras de Jesus, viu? Salmo está depois antes de Provérbios. Não, o versículo. É 85, capítulo 85, versículo 10. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Alma descansada, irmãos, é uma alma tranquila, amém? Por quê? Porque o inimigo quer que a gente fique incrédulo, não quer que a gente tenha paz, não quer que a gente tenha alegria, tá bom? Nosso querido irmão Naldo, Salmo 34, 14. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Amém? Como é que a gente vamos ter paz? É nos apartando do mal. Tudo aquilo, irmãos, que quer fazer mal para a gente, Fernando, a gente tem que cair fora. Não sei se você já viu quando você pega um ônibus, quando está cheio, e aí você dá a mão, o cara passa por fora, já aconteceu com você? Quando o mal vier, a gente passa por fora, fala, não vou nem parar. Está entendendo? Porque o mal ele quer nos parar. Amém? Salmo 85, 10. E aí os dois juntos? Porque tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e darei a tua verdade em meu coração. Amém. Deus abençoe o Fernando. Tá vendo? É bom. O Fernando vai treinando aí, vai treinando, tá bom? Quem foi que eu pedi para ler? Marcos. 9,50, vem? 9,50. Bom é o sal, mas se torna-se cinza. Como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém. Quer dizer, nós precisamos, aqui tem uma cozinheira, ela sabe, se ela colocar a mão de sal, né? Vai cobrir todos os outros temperos, né? Aí, se você colocar a mão de sal, a pessoa não vai sentir gosto nenhuma da comida, vai sentir só o gosto do sal. Ele falou assim, tende sal em vós mesmos. O que é que ele quer dizer? Ele falou para a gente ser temperado, né? Não ser muito, nem ser pouco, amém? Ser temperado para que a gente venha a verdadeiramente dar gosto, tá bom? E outra coisa, irmãos, essa coisa de sal, o mundo está apodrecido e nós somos o sal da terra, amém? Se essa igreja não tivesse aqui, esse mundo já era. Filipenses 4 e 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que ela está falando que aí, Regianeide? Alegrai-vos. Fazendo o que mais? Se alegrar no Senhor, amém? Agora vamos aqui ver um versículo, São
Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18. Para a gente aprender aqui um pouco o que ele quer dizer para nós. 4:18. Romanos 4, 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Amém? Quer dizer, creu contra a esperança. Eu vou explicar isso para vocês, certo, Lúcio, Adriano? Todas as esperanças que nós temos, elas acabaram, certo? Acabou a esperança disso, acabou a esperança dele. Ele creu contra essa esperança. Quer dizer, quando ele olhou para o ventre da sua mulher, o ventre já estava amortecido, ela não podia ter mais filho. Olhou para ele também, ele não conseguia mais gerar. Então pronto, não tem como eu resolver essa situação. Aí ele creu que Jesus Cristo poderia resolver. Amém? Quer dizer, quando a gente crê contra a esperança, a gente está mostrando para Deus que nós venceremos todas as adversidades. Quer dizer, por todos os argumentos, né, da razão, da experiência humana, estava contra ele, contudo, por isso ele creu, pois tinha esperança que pela sua fé a mulher dele ia ter um filho. Por isso a pessoa, né, passar aí encontrar uma mulher de 90 anos grávida, o pessoal vai rir, não vai? Não vai? Mas para Deus não tem impossível. Amém, irmão? Quando Deus quer fazer, quem crê que Ele faz, diga amém. Amém. Aí esse é o Deus que nós servimos, né, irmão? Vamos ler aqui, eu quero que os irmãos abram comigo, no livro de Filipenses 4:13. 4 e 13. 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 7 e 8. Lê para mim. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 e 8. 2 Coríntios 4, 7 e 8. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, O outro. perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém. Irmão, vou falar aqui, irmão, um sintoma da angústia. Quando a gente sai, sabe, Fernando e Adriano, da vontade de Deus, aí vem uma angústia. O que é angústia? É um sentimento relacionado com problemas que nos traz muita preocupação. Quando o crente fica preocupado, né? Um sentimento que traz muita preocupação, uma desilusão amorosa, um distúrbio emocional, perturba e incomoda, certo? O que é que acontece? Quando nós temos uma frustração, quando nós temos um sentimento de insegurança, o que eu vou comer, o que eu vou beber, entendeu? Aí por isso que nós temos que ter cuidado, para que a angústia não venha para nós. Pastor, quais os sintomas da angústia? A angústia é uma chamada estado emocional de grande inquietação, que aparece, aperta o peito, produz um sentimento de artrose, não permitindo que a gente tenha paz nem tranquilidade, diminui consideravelmente a potência do indivíduo, a angústia rouba a alegria e escraviza o sentimento. Quem está entendendo? Deus está falando com a gente para que a gente não fique desanimado. Amém, irmão? Porque se nós ficar desanimado, se nós ficar assim, a angústia vem. Vamos ler, Atos capítulo 27, aquela passagem lá, onde Paulo disse assim, que por muitos dias não houve sol, nem lua, nem estrela, e ele pegou a esperança que ele tinha, acabou-se. Atos 27, vê se você encontra aí o que eu quero. Atos 27, vou encontrar aqui. Bem novo, quando ele faltou luz e a gente ficou estrela, não ficou energia, não ficou nada.
Pode ler? Pode. Qual é o versículo? Atos 27. O versículo, você viu? Não, eu não. É, Ele fala como? deu 10. Dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a casa, mas também para as nossas 27 e 20, pastor. 20, lê, não. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Amém. Irmão, existe trajetória na nossa vida que ela é um pouco perigosa. Viu o que ele leu aqui, no versículo 10? Ele falou que a trajetória da nossa vida nessa terra, irmão Fernando, é muito perigosa. Porque as pessoas chamam a gente para um lado, chamam para o outro, as pessoas tentam tirar a gente do foco. Deu para entender? Só que quando ele chegou aqui no versículo 20, ele falou: durante muitos dias não apareceu nem estrela e nem sol. O que é que acontece? Ficou tudo escuro. O apóstolo Paulo, um homem que pregou o evangelho em 32 países, 54 cidades não havia. Um homem que andava com Cristo, um homem que viu, recebeu mensagem de Deus, mas na hora que o desespero veio, aí viu o que foi que ele falou aí? E a esperança de nós tinha acabado. Por que Paulo passou por isso? Porque ele é um homem. O homem às vezes quer perder a esperança, mas ele tem que se lembrar, Aline, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E quando o cristão ele coloca na mente, coloca no coração que o Senhor é o dono da sua alegria, o que é que acontece? Nada desse mundo vai impedir dele ser feliz. Amém? Por isso que Jesus disse bem claro, né? Olha, vocês ficam em Jerusalém e até do alto sejais revestido de poder. Amém? Agora 11:27 e 11:29 de Mateus, você leu? Que nós aí acharam o quê? 11:27. Leia de novo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso aí é qual? Esse aqui é o Mateus 27. 11:27. Leu 28. Vinde a mim todos os que estão cansados de ouvir, e eu vos aliviarei. Continue. Tomai. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém. O que Paulo quer dizer aqui, gente? Que nós precisamos ter esperança. Abre a Bíblia aí, capítulo 20, 12, versículo 12. Romanos 12, 12. E o Naldo pega para mim Provérbios 13, 12. E o Tony pega para mim Filipenses 4, 4. Amém? Romanos 12, 12, para que a gente venha entender aqui uma ciência dessa palavra. Deus está falando conosco, sabia, Adriano? Deus está falando com o Adriano. Hoje a sua alma entrou aqui angustiada, mas Deus está alegrando ela. Você crê assim? Glória a Deus. A sua alma está angustiada, ele liga tudo para você voltar para as velhas práticas, mas Deus não vai permitir, porque maior é o que está com você. Amém, filho? Creia que nós estaremos orando no final. Meu amor, leia Romanos 12, 12. Veja. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Viu, Adriano? Quando vier a luta, você vai para o joelho. Paciente na tribulação. Porque no mundo Jesus disse que nós ia ter o quê, Tony? Mas Jesus falou que nós estivéssemos bom. Pronto, tá bom? Provérbio 13, 12, não. 13, 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo
desejo atendido é árvore de vida. Amém? Uma coisa eu quero falar, viu, Adriano? Não foi você que veio para cá, foi Deus que te trouxe. Porque o inimigo queria que você fosse para outro lugar. Amém? Mas Deus te trouxe aqui. Vem aqui com ele, Fernando, vem para fazer uma oração. Venha, meu anjo, aqui, ora pelo nosso irmão Adriano. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus está aqui. Depois nós vamos, o Tony vai, o Luciano vai cantar outro hino e a gente vai criar, amém?